Boa Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Pois bem, quarta-feira ele está aqui, né? Essa fera que eu gosto de chamar de fera, porque a gente está sempre aqui bebendo da sabedoria. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. O nosso tema hoje será lombalgia. E o que é lombalgia? Como o próprio nome está dizendo, a lombalgia, dor na região lombar. Dor nas costas, né? Popularmente falando. Quem nunca teve dor nas costas? Então, 60% a 80% da população já sentiu algum tipo de dor lombar. E a dor lombar limita muito a qualidade de vida. A pessoa não consegue trabalhar sentindo uma dor nas costas. Mas quais são as causas de dor na região lombar? A má postura. Por exemplo, a gente fica assistindo televisão sentado e muitas vezes fica como semi-sentado, deitado, com a postura inadequada. Isso pode causar dor lombar. Aumento do peso corporal, não é? Falta de atividade física, aumento do peso relacionado também a outros fatores, como, por exemplo, processos inflamatórios, traumas, pancadas, quedas, né? Doenças que acometem a coluna e outras. Então, o número é elevado de pacientes que refere que sentem dor na região lombar. Eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo agora estão se identificando com isso, porque, infelizmente, é um processo bem comum sentir dor lombar. Tratamento, doutor, é só a base de medicamento? Como é que é o tratamento para a lombalgia? O paciente deve ter repouso, não é? Repouso, usar medicamentos e tratamento não medicamentoso. Dos medicamentos, os mais utilizados são os analgésicos, os anti-inflamatórios, relaxante muscular, antidepressivo, anticonvulsivante, canabidiol e outras medicações. Do tratamento não medicamentoso, aí entra fisioterapia, acupuntura, pilates, entra, às vezes precisa de cirurgia e outros tratamentos também. E pode associar, né, em determinado momento, você ter o medicamento junto já com o processo de fisioterapia, por exemplo, para ir melhorando, porque às vezes é a questão da inflamação e outra é a questão de correção de postura, né, doutor? O mais frequente é ser o tratamento medicamentoso associado a um tipo de terapia não medicamentosa, assim como a fisioterapia e outras. Doutor, essa pergunta aqui é interessante. O ouvinte da gente está dizendo que sente uma dor na coluna lombar e que desce para a perna esquerda. O que pode ser, doutor? A dor lombar que desce para a perna esquerda, muitas vezes é provocada por uma hérnia de disco, não é? A hérnia de disco é uma protusão do disco, do núcleo pulposo do disco, e que comprime o nervo, geralmente o ciático, que é mais frequente na região lombar, entre a vértebra L4 e L5. Então, a pessoa sente dor na região lombar e desce para uma das pernas. É um diagnóstico provável. Você deve procurar o seu médico e ele vai solicitar a ressonância e identificar a causa dessa compressão, né? Que na maioria das vezes é provocado por hérnia de disco, mas pode ser outras causas. Eu estou aqui com um amigo meu, que inclusive é amigo meu das antigas, do jiu-jitsu, que ele está dizendo que ele tem um bico de papagaio e está perguntando se esse bico de papagaio pode provocar lombalgia. Miguel, o bico de papagaio é também conhecido como osteofitose. São duas vértebras que se achatam e comprimem um nervo. Sim, o bico de papagaio pode sim provocar dor lombar e precisa de tratamento. Então, doutor, quando a gente tem uma lombalgia, pelo que o senhor está me colocando, precisa estudar o que é que está provocando aquilo. Então, pode ser que não seja na lombar, a lombar seja só, está causando naquele momento porque está com problema em outra parte do corpo, é isso? E está sobrecarregando? É isso. Toda dor lombar tem que ser bem investigada. Ela precisa ser avaliada por um médico e outros profissionais de saúde para identificar qual a causa daquela dor lombar. Nem sempre a causa encontra-se naquela região lombar.
existe o que a gente chama de dor referida, não é? E existem outras causas também, como processos infecciosos e outros. Maravilha, isso é importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Fátima de Parnamirim. Fátima está sempre participando com a gente aqui no programa e está mandando hoje uma pergunta para o senhor, doutor. Doutor Levi, pedra nos rins pode causar lombalgia? Sim, Fátima, a pedra nos rins, o cálculo renal, né, também popularmente chamado de pedra, pode provocar lombalgia. Geralmente localiza-se nos rins ou no decurso da parte urinária, e aquele cálculo provoca um processo obstrutivo, inflamatório, que provoca, muitas vezes, dor, e o paciente refere dor. Precisa de tratamento, retirar o cálculo, tomar bastante água, para ver se ele for pequeno, ele passa a ser eliminado com mais facilidade. Doutor, o que eu estou observando é que é necessário um estudo para todo tipo de dor. Né? Quando você procura o seu profissional, o profissional que você confia, seu médico, com a lombalgia, ele vai examinar o que aconteceu. Tem um problema, doutor, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouquinho, que algumas pessoas, eu já estou com lombalgia há muito tempo e já me acostumei com a dor. Qual é o perigo da pessoa não tratar uma lombalgia a médio e longo prazo? O perigo é você ficar com o diagnóstico coberto, você não ter o diagnóstico claro da situação. Então, se uma pessoa tem dor lombar, tem que ser investigada. Não é normal sentir dor lombar. Não é normal sentir dor. A dor é um sinal de alerta, que você precisa de ajuda. Então, o médico deve fazer a pesquisa, identificar a causa da dor e fazer o tratamento adequado. Maravilha. Gente, todas as quartas-feiras, o doutor Levi está aqui com a gente. E como ele é doutor, pós-doutor nessa questão de dores, a gente está deixando muito à vontade. Lombalgia já foi um tema sugerido a semana passada. Então, se você sente dores, se você tem dúvida a respeito dessas dores, se você já foi diagnosticado ou não com algum problema que você tem, traz a ideia para a gente. Porque eu repasso para o doutor Levi e nas quartas-feiras, quando ele estiver aqui, você vai poder ver, falar, se aprofundar, tirar dúvidas a respeito dessas questões, né, doutor? Exato. E aí a gente sabe que o corpo humano, o bom da vida, gente, é viver sem dores. Vez em quando a gente se depara com uma, né, doutor? Quando deparar, tem que encarar para resolver, não é isso? Isso. A dor, Miguel, limita muito a qualidade de vida. Com a dor, você fica triste. Você não vê uma pessoa dançando com a dor. Quando a gente sente dor, a tendência é ficar deitado, preocupado com o que pode ser. Então, toda dor necessita de um diagnóstico para identificar a causa da dor e um tratamento adequado. Eu gostaria, Miguel, de fazer um comentário de um paciente, uma pessoa que me procurou e ligou e falou que sente dor, não é? Acorda com a dor. Acorda com a dor. Uma dor na região lombar. Então, existe sim uma doença que acorda o paciente com a dor nas costas. Essa doença é espondilite anquilosante, que é mais frequente no homem do que na mulher. E o que é isso, doutor? E essa espondilite é uma inflamação na coluna. Ela, inclusive, ela provoca uma sensação de coluna em bambu, a pessoa fica rígida, né? E acontece até os 45 anos, mais frequente. Então, é no homem jovem, né? Uma doença que tem um caráter genético também. Então, daí a importância de se conhecer. Ele piora com o repouso. Você imagine um paciente quando sente dor na região lombar, na maioria das vezes, a pessoa deita e melhora, coloca compressa de gelo, melhora. Mas esse tipo de doença piora quando a pessoa está dormindo. Que é o contrário, na hora que a pessoa precisaria estar descansando, está sentindo dor, né, doutor? Então, eu chamo a atenção para isso, porque é uma questão importante que tem que ser analisada e tem que ser divulgada, né? A importância do estudo sobre a dor, principalmente da lombalgia, que é muito frequente, que é o tema de hoje. E a gente, definitivamente, pessoal, entender que não é porque o seu vizinho tinha um problema de lombalgia e tomou determinado remédio que esse remédio vai servir para você. Nosso corpo humano é único, o meu é diferente do doutor, que é diferente do seu. Por isso que é importante o acolhimento médico, a investigação, para chegar a qual é realmente o problema, né, doutor? Exatamente.
Porque não é porque o remédio foi bom para mim que vai ser bom para você. Que o tratamento meu pode ser diferente do seu, não é isso? Verdade. E muitas vezes a pessoa tem lombalgia porque tem um encurtamento de uma perna, um membro menor do que o outro, e nunca fez exame. Existe um exame chamado escanometria, que mede o tamanho das pernas, e muitas vezes o problema está ali, no desequilíbrio, não é? da coluna. Então, é fundamental que o paciente procure o seu médico, que faça a avaliação médica geral e que se determine, se encontre uma causa, um diagnóstico e o tratamento bem feito. Perfeito. Gente, nós já estamos recebendo aqui, inclusive, ideias e dicas para as próximas discussões. Lembrar a você que o nosso WhatsApp está aqui na tela. Fique à vontade. O tema que você achar que o doutor deve abordar, a gente já repassa para ele durante a semana e na próxima quarta-feira a gente já traz, já conversa sobre isso, já se aprofunda um pouquinho. Tá? É sempre importante dizer que são todas as quartas-feiras. E o senhor me permita agora, doutor, falar sobre a Endoperic Academy, que é a primeira plataforma de cursos por assinatura no Brasil voltada para quê, pessoal? A atualização dos profissionais da saúde. Por que a gente sempre evidencia e chama atenção? Porque, mais do que nunca, a saúde precisa estar sendo atualizada. São cursos novos todos os meses. Você pega para estudar, você que é estudante, você que é profissional, e não tem limites. Você assina e começa essa revolução no seu conhecimento. Fique atento a isso, e você sabe que é profissional. Se eu estou desatualizado, eu estou fora do mercado de trabalho. Então, você pode acessar aí endopericacademy.com, tá? Para que você possa assinar, o endereço está aqui embaixo, assinar, conhecer, se aprofundar e se atualizar. Não é isso, doutor? Exatamente. A atualização do profissional de saúde, do acadêmico da saúde é fundamental. Nós temos a atualização como uma bandeira, né, para conseguir o sucesso nos tratamentos, porque com a atualização, o profissional de saúde passa a ser mais capacitado para conseguir tratar adequadamente os seus pacientes. Maravilha, pessoal. E se quiser entrar em contato com o doutor Levi, quais são suas redes sociais, doutor Levi? Vamos divulgar isso depois. Tá. Depois ele é assim, né? Ele gosta, fala, ó, tá aqui, ó, Clínica de Dores, tá vendo aí? Tá aqui no rodapé, tudo direitinho, converse. Só não vá viver a sua vida sentindo dores. Ninguém tá aqui para sentir dor, não, tá? Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Miguel. Obrigado, um abraço a todos. Tá certo.